Nós estamos falando do livro Componentes Essenciais da Formação do Cristão Educador e agora nós vamos falar do capítulo 4, que tem um título interessante, é a consciência da missão recebida. Este é um componente essencial para que o cristão educador se forme continuamente, continue investindo na sua formação como tal, ter consciência da sua missão. Neste contexto, nós precisamos refletir sobre o papel da família, papel da escola, papel da igreja, porque estamos conversando com educadores em todas estas áreas, com pais e com professores na educação formal e na educação informal. Qual é a sua missão? Para que é que você educa? Qual é o objetivo do seu ensino? São temas que trataremos nos capítulos seguintes, mas agora, essencialmente, queremos pensar na missão do cristão educador e precisamos pensar na missão das instituições nas quais este educador atua. Será que a função, a missão da igreja, a missão da família e a missão da escola são missões iguais, são missões complementares, são missões opostas, antagônicas? Não é muito simples responder a esta pergunta. Outra pergunta antecede a essa: quem define estas missões? Quem responde sobre quais são estas missões? Seria a Constituição do país? Seria a declaração de fé da própria instituição? Ou seria a palavra de Deus? Se nós estamos abordando todos esses temas de uma perspectiva bíblica, de uma perspectiva de centralidade da palavra de Deus, é na Bíblia que nós vamos encontrar as respostas para qual seria a missão do cristão educador. Por isso nós precisamos pensar que algumas vozes opostas à palavra de Deus estão sendo ditas e ouvidas. Precisamos conhecê-las. Por exemplo, há quem diga que a função da escola é separar a criança da família, é proteger a criança das regras familiares, das crenças familiares. E isto vai totalmente no sentido contrário ao que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que pais e mães são responsáveis pela educação dos filhos, a escola deve trabalhar em aliança com a família, a igreja tem uma responsabilidade fundamental em formar pais capacitados para educar os seus filhos de acordo com a palavra de Deus. Por isso precisamos pensar no valor do indivíduo. Eu quero pensar na missão do cristão que lê este livro, deste cristão educador que é pai ou que é professor. Se você tem consciência de que você tem uma missão, um chamado de Deus para ser pai, para ser mãe ou para ser um educador na igreja ou na escola, você precisa ter consciência de que há uma missão vitalícia. Deus tem um chamado para você que precisa ser discernido, que precisa ser objeto de investimento do seu tempo, dos seus recursos para estudar, para aprimorar-se. Dessa missão vitalícia, ser um professor, ser um educador, ser um diretor, ser um músico, são chamados que ocupam grande parte da nossa vida para sempre. Mas existe a missão diária. A cada dia, o cristão educador, o pai, a mãe, precisa pensar o que é que Deus quer de mim hoje. Qual é a missão que eu devo cumprir hoje? Assim como um comandante dá ao seu subordinado, ao seu soldado, uma missão que tem que ser cumprida naquele dia, porque toda a batalha pode depender do cumprimento adequado daquela missão. A cada dia nós precisamos cumprir a missão que o nosso comandante nos dá.